cambre bebelere shembras. Rio consuderi ambri canderi di asseri di cambre bababasseri di ondri codri di dia. Di casseri di Dios rocombre di ampere di ricche schnediando so di Dio cotrabas. Cedereazze di cote tetriaba casseri di ado do. Choste. Árvores frondosas, elas dão sombra. A sombra favorece que muitas criaturas venham para debaixo, para se refrigerar. E dentro da sombra poderão vir muitas coisas misturadas. A sombra de uma árvore favorece que muitas criaturas venham para debaixo dela. E realmente muitos passarinhos se aninham nos seus galhos. E muitos animais na floresta querem a sombra. Mas do mesmo jeito que o leão quer a sombra, a serpente também quer. Do mesmo jeito que os passarinhos querem a sombra, as cobras também querem. Que haja discernimento, de modo que Deus possa fazer uma triagem daquilo que é digno descansar na sombra de vocês. Porque a igreja em Cascavel tem sido uma árvore frondosa, que tem produzido sombra e várias criaturas querem receber do refrigério dessa sombra. E muitas aves querem se aninhar nos seus galhos. Não é à toa que também as cobras querem chegar. Discernam isso. Exerça a autoridade que precisar ser exercida na hora que precisar ser exercida. Todo crescimento, toda expansão traz mesmo essa quantidade, essa variedade, que o Senhor possa mesmo fazer aberto os olhos e os ouvidos para discernir o que precisa ser filtrado para descansar na sombra dessa árvore, e o que precisa ser expulso, o que precisa ser resistido, o que precisa receber um não. E não são pessoas, são influências, são espíritos. Obrigada, Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã de paz em nosso meio. Nós te agradecemos por um dia de domingo, agora, à noite, dentro da tua direção, dentro da tua clareza, que o espírito de conselho possa estar conosco, nos mostrando o que fazer. A tua palavra diz que você nos toma pela mão e nos mostra o caminho que devemos andar. Nós queremos ser tomados pela mão e você nos guiar no caminho que devemos andar, não só na área de família, porque essa é a proposta, mas em todos os âmbitos da nossa vida, porque nós somos teus. Há muito tempo desistimos de fazer aquilo que dava na nossa cabeça. Nós queremos fazer aquilo que dá no cabeça, porque nós somos a igreja e você, Senhor, é o nosso cabeça. Nós te amamos e te respeitamos. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Amém? Um dia de paz e de bênção.
Glória a Deus. Você está bem? Amém. Então, nós estamos num evento de família, né? João ministrou ontem à noite, eu vou ministrar agora de manhã e à noite nós vamos dividir o tempo. Obviamente, né, eu gosto de dizer isso, nos outros dois nós tivemos, coincidentemente, em 2 outros seminários de família agora há pouco, um final de semana seguido do outro. Eu sempre digo que se a gente fizesse 6 meses de ensinamento sobre família, você não dava conta de falar tudo que pode ser falado sobre o assunto, né? Porque realmente, obviamente, tem muita coisa para ser dita e ninguém está com nenhuma pretensão de dizer todas as coisas que devem ser ditas. Mas assim, eu acho que a grande questão é saber o que Deus quer que seja dito para esse público específico, entendeu? Neste momento específico. Porque Deus tem toda uma palavra para ser dada aqui. Mas de tudo isso, o que é preciso ser dito agora? Nessa manhã de domingo? Porque ela não volta mais. Nada volta mais, né? Você vê que o início do culto já faz 34 minutos que nós começamos. Nunca mais iremos começar esse culto, ele já começou. Você não tem como resgatar o tempo que passou, você tem como fazer diferente para frente, né? Mas o que viveu, já viveu. É aprender com o que viveu, né? Então, nós vamos conversar algumas coisas e vamos ver onde o Senhor vai nos conduzir. E, Diário, eu passei para o teu WhatsApp umas imagens. Se você mandar para eles, aí eu fico pedindo cada uma, pode ser? Ok, amém. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a tentar construir algumas coisas. Eu queria que você, por favor, abrisse comigo, diga assim, eu vou abrir o manual. Então, nós vamos abrir o manual em Gênesis, amém? Vamos abrir o manual. Eu falava sobre isso em algum lugar, mas na verdade essa história é de João. Quando você compra um equipamento desse, né, uma coisa cara dessa, principalmente quando você é pastor de igreja, e você compra uma coisa dessa, você tem bastante zelo dessas coisas. Então, você não pede a qualquer pessoa para manusear essas coisas, né? E outra coisa, quem for manusear, ligar, né, enfim, ele tem que saber e conhecer o funcionamento do aparelho, né? Ninguém é insano de mexer num negócio desse sem conhecer o que o manual diz de como mexer naquilo. Então, se eu não consulto o manual e ligo a coisa de qualquer jeito, eu queimo aquilo e o grande é o prejuízo. Você entende, queridos? Às vezes você compra um super celular, os jovens, né, gostam sempre de atualizar o celular. Não sei o que é que vocês têm que ter um celular da última hora o tempo todo. Mas quando você tem um super celular, você já vai logo ou no YouTube para saber como é que mexe naquilo, quais são as configurações. Você não quer não conhecer sobre aquele celular, porque você quer usufruir de todas as funções que aquele celular oferece para você. Não é assim? Aí você conhece tudo daquele celular. É interessante, queridos. Porque aquilo que a gente realmente não quer ter prejuízo, não quer perder dinheiro, não quer perder tempo, quer usufruir de todos os benefícios, a gente consulta bem direitinho, gasta tempo ali tentando entender como funciona. E às vezes aquilo que realmente vale a pena, a gente quer fazer de todo jeito. Sem voltar para um manual, sem consultar o que o dono, o criador, o idealizador daquele produto, né, tinha em mente quando ele criou aquilo. Não, a gente quer fazer da nossa cabeça, do jeito que dá, fazer de todo jeito. Por não consultar o manual, é que o negócio pifou. Por não consultar o manual, é que as coisas estão dando curto-circuito. É que o negócio é 220 e a gente está ligando em 110, ou vice-versa. Colocando cabo onde não deve colocar. Isso aqui, para mim, é algo totalmente estranho, eu não faço a menor ideia do que é isso aqui. Mas para quem entende disso aqui, ele sabe exatamente, às vezes ele bate o olho e já sabe, não, o problema desse som é porque isso aqui está assim, assim. Eu acho que é assim, né? Não sei. Para quem conhece, né? Não sei. É interessante, amado, porque quando a gente está familiarizado com o manual, você bate o olho e você já sabe, o problema de vocês é esse aqui. Não é interessante? Quando eu estou familiarizada com o manual, eu sei identificar o que a gente precisa fazer para ajustar a coisa. Agora, é interessante porque nas coisas da vida, a gente consulta os manuais para não ter prejuízo. Mas nas coisas que realmente importam, a gente faz de todo jeito. E esse é o problema. Porque eu vou te dizer, querido, celular passa.
Amém? Esse material aqui passa. Não é verdade? Vocês estão comigo? Celular, você pode ter o top dos tops do topíssimo. Daqui a 2 anos, esse topíssimo já não é mais o topíssimo. E assim vai. Amém? João falava ontem, eu vou já para o manual, segura aí. João falava ontem sobre os carros, né? Eu mesmo dou esse exemplo. Na verdade, os homens, em geral, eles gostam muito de carro. Porque você cresce brincando de carrinho, né? Dê carrinho para o seu filho brincar, tá tudo certo, né? Brincando de carrinho, então aquele carrinho é um desejo de infância. Quando você, sei lá, fica de maior que você pode começar a tentar dirigir, adquirir um carro, nossa, isso para o homem é muito importante. Homem gosta de carro. E às vezes, mais na frente, você adquiriu com tanto sacrifício aquele carro, e tem todo um zelo, ninguém entra comendo dentro do carro, não bote o pé não sei aonde, cuidado, senta direito, fecha direito esse vidro, é aquele maior zelo com o carro, né? É interessante. Às vezes, quando a condição financeira vai melhorando, não sei, de quanto em quanto tempo você troca seu carro? Depende de como cada um cuida do carro e do dinheiro que cada um tem para ficar trocando. Eu não conheço de carro, não sei se a cada 5 anos, 10 anos, não sei. Mas uma hora você tem que trocar o carro, não é verdade? E quem tem condição financeira boa e gosta de esbanjar, ele troca o carro a cada ano. A cada 2 anos ele está dando um carro do ano. Só que esse carro que você tem aí do seu lado, você vai andar nele a vida toda. Você não tem como trocar essa mulher pelo modelo do ano. Você não vai a cada 5 anos trocar pelo modelo novo. Você entende? Às vezes o homem tem mais zelo com o seu carro do que com sua esposa. Ninguém pode sujar, ninguém pode riscar, mas a esposa ela pode se acabar, está tudo certo, não tem problema nenhum, porque afinal de contas é a vida. Eu e João somos muito diferentes, nós temos forma muito diferente de ministrar. Né? Eu acredito que você já pode ter percebido, né? Então João é pastor e ele conversa bem direitinho, aí ele ajeita e tudo, fala as coisas bem devagarzinho. Eu sou mais rápida. Mas aí é bom mesmo esse balanceado, né? A gente tem que se misturar mesmo para poder se ajudar. Mas realmente, nós temos mais zelo, e agora a gente está falando não só de esposas, de maridos, de filhos, de noras, de sogras, de avós, de netos. Coisas passam, pessoas ficam. Nós só temos coisas para melhorar a vida de pessoas. Só por isso. Se tem uma igreja dessa, arrumadinha, pintadinha, com ar-condicionado, com departamento infantil que funciona, com um som agradável para você, com uma aparência boa, tudo que se faz, não é por nada, é só por causa de pessoas. Se toma conta desse negócio, porque pessoas estarão aqui. Quando a gente inverte os valores e prioriza coisas acima de pessoas, tudo vai dar errado. Amém? A família, a pessoa ou as pessoas que moram com você dentro da sua casa são o melhor bem que você tem, porque celulares passam, carros passam, boas casas passam. Mas essa pessoa, seja quem for, você mora com quem? Você mora com quem? Não sou casado, não sou casada, moro com meus pais. Não, hoje eu moro sozinho, sou uma viúva, sou um divorciado. Você mora com quem? Quem são seus familiares? Essas pessoas são as pessoas mais importantes. Esse é o seu próximo, o meu próximo mais próximo. Vocês entendem, queridos? Se eu faço muita coisa por quem é de fora, quão mais eu não devo fazer por quem é de dentro? E a Bíblia, inclusive, diz que aquele que não trata bem os seus é pior do que o incrédulo e age como se tivesse negado a fé. As pessoas mais importantes são as que moram com a gente. Cuidado que a gente não ame mais celular do que gente. Que a gente não ame mais carro do que gente. Que a mulher não fique lambendo mais a casa do que o que ela cuida da alma, das emoções, dos filhos e do marido. Vocês entendem? Então é melhor a gente ir para o manual, porque o manual sempre nos diz como é que a gente deve funcionar. Eu queria que a gente abrisse então no manual, no capítulo 1 de Gênesis. É interessante, primeiro capítulo da Bíblia, primeira página da Bíblia, ok? 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Isso aqui a gente fala em autoridade do crente. É a matéria que eu ensino, amo demais. Mas
o que eu quero que a gente entenda é que isso aqui aconteceu no último dia da criação. Então, Deus já tinha feito tudo, deixou o planeta lindo, maravilhoso, perfeito. O planeta é perfeito. Hoje, com toda detonação que o homem tem feito, depois de tantos anos, o planeta ainda é muito bonito. Você imagina como era originalmente. Perfeito. Depois que ele criou tudo, ele disse, pronto, agora a gente vai fazer a coroa da criação. Agora a gente vai fazer a cabeça da criação. O melhor que a gente tinha para criar, a gente vai fazer agora. Então ele disse, também disse Deus, façamos. Alguma Bíblia diz no singular, farei, faça-se, haja. Não, ele diz façamos. Então ele não fez só. Estão comigo? Ok. Façamos o homem. Façamos agora o homem. Esse homem não é sexo masculino. Esse homem no original é humanidade. Agora façamos a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa humanidade vai ter domínio sobre aves do céu, peixes do mar, sobre toda a terra e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E criou Deus, pois, a humanidade. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, crescei, multiplicai, sede fecunda, enchei a terra. Vocês estão comigo? Então, se ele disse, façamos a humanidade, e não o macho, mas a humanidade, ele pegou, então, traços dele e deixou mais fortes no macho. E pegou traços dele e deixou mais fortes na fêmea. Porque o homem e a mulher seriam essa imagem de Deus. Essa expressa imagem. Quando ele disse, façamos, ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente lê Gênesis, nenhum momento, quando ele fez sol, quando ele ajeitou o mar, quando ele fez as plantas, nenhum momento ele disse, façamos. Todas as vezes ele disse, haja, houve, faça-se e fez-se. Ele, pela sua palavra, deu a ordem e o Espírito foi lá e resolveu a questão. Mas agora não era uma coisa que ele faria somente dessa forma. Agora ele ia precisar da Trindade para fazer. Por quê? Porque o que ele ia criar ia ser a imagem da Trindade. Fique comigo. O sol é lindo, é maravilhoso, inclusive ele é o sol da justiça. Mas o sol não é a imagem de Deus. Você entende? Uma girafa é linda, é maravilhosa. Um leão, nossa, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas ainda assim ele não foi feito a imagem de Deus. Então tudo que foi criado é lindo, é maravilhoso. Inclusive ele dizia, isso aqui é bom. Depois passa, isso aqui é bom, mas quando ele criou a raça humana, ele disse, isso aqui é muito bom. Então ele juntou a Trindade, vamos parafrasear, e ele disse assim, pronto, agora que a gente ajeitou o planeta, e vale a pena a gente entender essa questão do ajeitou o planeta, porque isso é uma outra história. Mas em Gênesis 1 a Bíblia diz, no princípio, que princípio? O princípio de todas as coisas. Criou Deus céus e terra. Versículo 1. Entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa que deixou a terra, porém, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus originalmente não cria uma terra sem forma e vazia, nem com trevas sobre a face do abismo. Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 aconteceu alguma coisa. E a terra ficou sem forma e vazia. Aí Deus entrou em cena novamente para ajeitar o planeta. E aí a primeira coisa, quando ele disse, vou resolver isso daqui, ele disse, haja luz. Na verdade, em qualquer caos, a primeira coisa que precisa chegar é luz. Isso aqui precisa ser esclarecido, isso aqui precisa ser iluminado, eu preciso jogar clareza sobre isso aqui. Haja luz. E aí ele começou então a ajeitar o planeta. Estudiosos concordam, isso é só um parêntese, estudiosos concordam que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, o que aconteceu para deixar a terra sem forma e vazia, foi a queda de Lúcifer. Aquele tal meteoro gigantesco que os cientistas concordam que acabou com a vida na Terra, provavelmente deve ter sido a queda de Lúcifer. E ele não ficou aqui. Quando ele foi lançado por terra, porque é assim que a Bíblia diz, ele foi lançado e deformou o planeta. Depois, então, Deus começou a ajeitar. Satanás foi para o lugar onde era destinado para ele, mas ficou do lado de fora observando.
Ele não tinha acesso ao planeta, mas de onde ele estava, ele ficava observando. Aí Deus começou então a ajeitar o planeta. E aí depois que ele deixou tudo prontinho, ele disse, pronto, agora o Pai, o Filho e o Espírito vão fazer a coroa da criação. E a coroa da criação se chama, macho e fêmea. Façamos agora a humanidade, de acordo com a nossa imagem, a nossa semelhança. E criou Deus, pois, a humanidade, macho e fêmea os criou. Isso significa que o macho é a imagem e semelhança da Trindade. E a mulher é a imagem e semelhança da Trindade. Isso significa que Deus pegou elementos dele e colocou mais fortes num dos sexos e outros elementos dele mesmo e colocou mais forte no outro sexo. Vocês entendem? O mesmo Deus que deu a sua palavra e todas as coisas, todos os planetas, todas as galáxias são sustentadas pela palavra do seu poder e nada sai do lugar. O mesmo Deus de força e poder que toma decisão e diz, isso aqui vai ser assim e isso aqui não vai ser assim, também é o mesmo Deus que deu uma cor a cada flor. E que deu um cheiro específico para cada flor. Entendeu? E que criou passarinhos e fez um cântico específico para cada passarinho. Não é o mesmo Deus? Então, o que Deus fez? Presta atenção. Ele exemplificou o funcionamento das coisas no céu. Ele disse, eu vou fazer uma figura de como as coisas funcionam aqui em cima. E vou criar a família. E a família vai ser a nossa imagem aqui embaixo, de certa forma. Então, a primeira coisa que ele pensou, né, quando ele fez a família, mas primeiramente ele disse, vamos fazer um macho. Vamos fazer um pai. E ele vai ser cabeça. Depois, então, nós vamos criar uma fêmea. E ela vai ser a figura do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é conselheiro, ele é apaziguador, ele é ensinador, ele é consolador, ele é o que abraça, ele é o que afaga, ele que te ensina o que fazer, ele te toma pela mão e te dá conselhos profundos que só ele pode dar. Ele enxuga a lágrima. Você entende essa figura, essa semelhança da figura da mulher na casa? Consequentemente, ele já criou os dois anatomicamente prontos para conceberem-se entre si. E aí, então, eles gerariam do gene de cada um uma sequência. E essa sequência seriam os filhos. E aí nós temos também uma figura de filho, porque Jesus o é. Jesus é o filho. Amém? Então, é interessante porque não existe, e poderia, gente, existir uma outra coisa no meio da família. Mas são 3 pessoas, basicamente, para se ter uma família. É exatamente o que a Trindade é lá em cima. Você entende? Ele fez uma reprodução em figurativa de como as coisas funcionam lá em cima. Quando você pensa no mundo de hoje, como as coisas estão, você vê como Satanás tem afligido e enfiado o dedão exatamente na forma original de como as coisas foram criadas. Vocês entendem? Ele quer desfigurar a forma original de como as coisas foram criadas. Por isso que quando eu e você voltamos no manual, o manual sempre vai te dizer uma coisa diferente do que o mundo está dizendo. O manual, amado, sempre vai mostrar o que Deus tinha em mente. Eu acho um absurdo, eu acho uma palhaçada as pessoas quererem infringir um manual de um Deus que criou o ser humano. Quem criou, amado, tem direito de dizer como é que a coisa é. Quem criou tem direito de dizer, isso aqui funciona assim, e isso aqui funciona assado. E se vocês trocarem, o negócio vai dar ruim. Aí o povo troca, faz a doideira que quer fazer, e depois fica chorando, sofrendo. E o pobre de Deus ainda é culpado. Olha. Não, porque se Deus quisesse fazer alguma coisa, ele tinha feito. Por que Deus deixou isso acontecer? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Desculpa que eu fico um pouco brava quando eu entro nesse assunto. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Quando eu não entendo por que uma coisa aconteceu, de ruim, de catastrófica, de ruim na minha vida, e por que Deus não fez nada, por que Deus deixou isso acontecer, fique certo. A culpa ou está em Satanás, ou está no ser humano, nunca vai estar em Deus. Deus é inocente nessa situação aí. Descubra onde é que está o negócio, só não põe em cima de Deus. Porque Deus é inocente. Dele vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus é maravilhoso. Deus não tinha nada a ver com a sua desgraça. Deus não tinha nada a ver com a minha desgraça. Com o meu sofrimento, com a minha dor. Ele não tinha a mão de Deus ali. Vocês estão comigo? A gente tem que instruir nossos jovens.
Eu tenho 2 meninas ainda. Meu rapaz já casou. Eu tenho que instruir minhas meninas a fazer uma boa escolha. Porque depois que escolheu, filho, escolheu. Entendeu? Escolheu. Na era medieval, os casamentos eram arranjados. Aí João tinha que arranjar um marido para Bia, para Isabel, para poder juntar os reinos, para poder ficarem mais ricos. Hoje não. Hoje você escolhe. Você não está casando amarrado. Ninguém lhe forçou a entrar no casamento com essa menina. Ninguém te forçou a entrar no casamento com esse rapaz. Você tinha escolhas. Agora, depois que escolher, fique com sua escolha. Vocês estão comigo? Não é à toa que lá em Provérbios 31, o marido da esposa de Provérbios 31, ele diz, com certeza há muitas mulheres bonitas no mundo. Ele não deixa de reconhecer que tem mulher mais bonita do que a dele. Gente, tem mulher muito bonita no mundo. Tem para todo gosto. Tem para todo tipo. Tem a morena, tem a branca, tem a alta, tem a magra, tem a fofinha, tem a cheia de curvas, tem a com curva nenhuma, tem a com muito seio, tem a com seio nenhum, tem a com muito bubu, tem a com bubu nenhum. Cabelo liso, cabelo cacheado. Gente, é muita variedade. É por isso que você, amado rapazinho, quando você for escolher, entenda. Eu quero uma morena, então fique de olho na morena. Por que você tem olhando para uma branca, que você quer uma morena? E vice-versa. Ele dizia assim, eu sei que tem muita mulher bonita no mundo, eu não sou louco. Mas para mim, depois que eu fechei com você, você é a melhor de todas. É assim que um homem deve ser. Tem mulher mais bonita do que a sua? Claro. Tem mulher mais bonita do que a esposa de João? Claro. Mas ele tem que olhar para mim e dizer, para mim hoje, você me basta. Porque essa é uma escolha que você faz logo cedo. E depois que escolher, escolheu. Vocês estão comigo? E já que eu falei sobre isso, eu só te dizer uma coisa. Essa escolha precisa ser guiada pelo teu pai. Não é esse pai natural, é seu pai Deus. Isso aqui é outro assunto que a gente conversa com jovens e adolescentes. Deus precisa estar envolvido na sua escolha. A gente quer fazer as cores da nossa cabeça, quer casar com uma menina ungida, separada, cheia de graça, cheia da palavra. Depois que, porventura, toda essa graça não está mais lá, aí agora o amor foi embora. Ninguém casa com a aparência de ninguém, amado, porque tudo que está em cima cai. A lei da gravidade é a mesma para todo mundo. Tudo vai mudar, amado, isso é bobagem, isso é uma tolice. Uma gestação, amados, é uma prova de fogo para o corpo. A mulher vai esticar 40, 50 centímetros de barriga, é muito esticado. Depois disso, tem um menino pendurado nela a cada 2 horas. É uma prova de resistência. Quando essa questão acabar, que seu menino desmamar, você vê o que sobrou. Tô brincando. Aí você vê o que... Mas é sério. Sabe o que acontece? Vocês homens não engravidam. Vocês não engravidam, vocês não amamentam. Às vezes eu brinco com o João. Eu digo, eu tive 3 filhos, meus filhos nasceram, mas o de João encruou. Você não entende essa palavra encruou? Mumificou. Eu tô brincando, viu? Ele prega à noite, aí ele conversa com vocês. Não, mas antes esse menino nascesse, não é? Mas, vocês homens têm que ter compaixão de nós. Nosso corpo passa muitas. Então, você não casou com a Barbie. Se você queria uma Barbie, era melhor ter comprado uma boneca de plástico. Em tamanho real. Porque a Barbie não existe, gente. Que existe uma mulher de verdade, que vai lavar suas cuecas. Que vai aguentar seu bafinho de manhã. Mulher. Vida real, amado, preto no branco. Cuidado com a síndrome de Cinderela, de vida cor-de-rosa, de tudo muito brilhante, de correndo na praia e dando um beijo. Vida real. Amém? Vida real significa 2 pessoas muito diferentes, que receberam criações ao longo da vida muito diferentes, que se escolheram e tiveram um aval de Deus, porque é assim que deve ser. E agora decidiram, diferentes como são, construir uma vida única. E agora? Agora, meu filho, o negocinho vai pegar. Porque o ferro afia o ferro. E é óbvio que vão ter situações no começo desse casamento e ao longo de todos os anos. E às vezes nós não criamos nossos filhos para poder entender que casamento é uma construção mútua. Eu não faço sozinha, João não faz sozinho. A gente tem que trabalhar os 2.
Entende, queridos? Isso é bem, bem delicado, é bem sério. E nós falando sobre o manual, né? Quando Deus, ele estabeleceu essa réplica, vamos dizer assim, né? Entenda, essa réplica figurativa do cabeça, né? O pai, a mãe como o espírito e os filhos como o filho, entenda assim. Ele disse que esse era o sistema de funcionamento lá em cima. É interessante porque no tocante a ser humano, foi esse tipo que ele estabeleceu. Ele não colocou 2 amigos, ele não colocou 2 primas, ele colocou um macho, uma fêmea que se procriariam entre si, inclusive foi ordem dele, entende? E eles teriam filhos. Essa é a forma. Entende, queridos? Então, assim, a gente tem que pegar a coisa como ela foi criada e trabalhar em cima dela, não de outra forma. E aí a gente tem que entender o seguinte, se sempre foi plano de Deus criar a mulher, eu não sei se você, mulher, já se perguntou isso. Senhor, se sempre foi teu plano criar a mulher, por que já não criou logo ali, quando criou o macho, já criou a fêmea? Por que criou a gente depois? Não já era teu plano? Porque ele tinha que fazer as coisas originalmente no manual, de forma que aquilo fosse instrução para a vida toda. Então ele pegou elementos dele de decisão, de poder de dizer sim e não, de força, de proteção, de trabalho, de guardar, de saber dar a palavra final, de não ser chorão demais para se envolver com as situações e não saber tomar uma decisão movido por emoções, não, mas de ser mais centrado. E jogou isso no macho. E isso faz do macho, do teu marido, cabeça. Ai, você é tão duro, é porque ele é cabeça. Ai, você nem chora tanto, porque ele é cabeça. Ah, você tem os poderes de decisão mais rápido, porque ele é cabeça. Isso é o que faz dele cabeça, não briga com ele, é coisa de Deus, Deus botou isso nele. Isso não é cabimento para ele ser machista, para ele ser um ditador na família. Não é isso. Mas esse poder, amado, de decisão, essa questão, um homem entra aqui nesse prédio, ele vai saber, ele quer observar se as colunas estão firmes, se a coluna está firme, se aqui resiste mesmo a esse teto. Como é que está a segurança desse prédio? Botou um alarme aqui. Como é que a mulher entra aqui, ela diz, nossa, a gente precisaria de umas flores aqui. Não precisa, tu só... Ah, eu acho que essa cor combina bem, realmente. Mas a gente podia dar um... A mulher é assim, ela vai olhar o fino e o homem vai olhar o grosso. O homem quer saber, isso aqui é resistente? Isso aqui está seguro? Isso aqui guarda bem esse povo? Atende à necessidade? Então tá bom. Mas pra gente não tá bom. A gente quer botar as cores e os detalhes. E na verdade, o certo é que haja mesmo o complemento das 2 visões. Isso faz a coisa certa. Não pode ser só um ou só outro. Você entende, queridos? Mas, esses mesmos elementos que ele colocou no macho, que o fazem cabeça, ele criou o homem, colocou no jardim, que a gente não vai ler, acho que todo mundo conhece a história. E a Bíblia diz que quando o homem foi colocado lá, ele explicou para o homem, disse, olha, Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está ali no centro, você não deve comer, porque se você comer, no dia que comer, você morre. Adão entendeu aquilo e disse, pronto, Senhor, está certo. E aí a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para o guardar e o cultivar. O guardar e o cultivar. Aqui não tinha mulher ainda no esquema, ela não tinha chegado. Então essa é a primeira, é interessante, porque quando ele criou o macho, ele disse, eu quero que tu cultive e guarde, ou seja, você trabalha, você provê e você protege. Pronto, isso é característica de macho. Se você, mamãe, está criando um rapazinho para não pagar uma pizza para a namorada dele, você está criando esse menino errado. Para amar demais o dinheiro dele, você está criando ele errado. Vocês estão entendendo? Prover, proteger. Prover, proteger. Menino que fica deitado na cama, brincando com videogame o dia todo, ele se levanta e não coloca uma coxa na cama dele, esse menino vai dar problema. Pior não é o menino, pior é a menina que passa o dia todinho deitada brincando de videogame, ou no Instagram e não sabe o que é lavar uma louça. Essa menina vai dar problema. Desculpa falar desse jeito. Desculpa. Eu tô aqui bem tranquila, viu? Ninguém me encomendou a mensagem, a gente nem trabalha dessa forma, viu? Nem eu e João, a gente sabe o que a gente vai pregar. Nem eu e João, nem eu digo assim, João, e aí tu vai pregar o quê? Vou pregar isso e isso, pronto, então vou pregar isso e isso, porque aí combina com o que... Não, nem é assim. O negócio é assim.
Mas é sério, queridos, eu vou te dizer, eu tenho 3, né? Casei o primeiro, Beatriz está com 21, diz ela que vai casar agora, Deus abençoe, que confirme lá. Porque ela começou a namorar recentemente, mas me parece... Enfim, não quero falar sobre isso. E aí a gente tem uma menina de 15, né? E eu vou te dizer, queridos, ser mãe sempre foi um desejo muito grande do meu coração. Eu sou um ser muito atípico nessa área, porque assim, é desejo mesmo. Se eu aparecesse grávida hoje, eu acharia ótimo. E eu sou ligada há 15 anos que eu sou ligada. Mas se desligar aqui as coisas, eu acho assim um sucesso. É porque realmente para mim é muito glamuroso ser mãe. Mas assim, eu vejo a seriedade de você colocar seres humanos na Terra e ter que dar conta daqueles seres humanos. Entende? Isso é muito delicado. E a gente tem responsabilidades com esses meninos, não só de ensinar como mas de ser na frente desses meninos. Entende? E eu não estou querendo dizer, deixa eu te explicar, eu vou falar de um lado direitinho, depois eu vou para o outro. Nós realmente temos responsabilidades. Crianças, elas não fazem o que a gente diz, elas fazem o que elas veem a gente fazendo. Nossos filhos precisam ver que a gente lê a Bíblia. Nossos filhos precisam ver que a gente tem tempo de oração em casa. Nossos filhos precisam ver que a gente gosta de vir para a igreja. Nossos filhos não precisam ver a gente acordando no domingo para a escola dominical e dizer, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ir para a escola dominical. Eles não precisam ver isso. Ai, eu tenho que ir porque eu estou na escala, se eu pudesse, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para a igreja de novo. Ixi, seus filhos não precisam ver isso. Porque aí esses meninos crescem, começam a ficar adolescente, o mundo está cheio de atrativo e você não sabe por que esse menino acorda de manhã e diz, não quero ir para a igreja não. É um saco ir para a igreja. De onde é que esse menino tirou isso? Entende, queridos? Então assim, eles precisam muito mais do que ouvir, eles precisam ver. E outra coisa, não vamos forjar nada não, se apaixone mesmo pela igreja. Se apaixone mesmo por estar aqui. Na época do lockdown, gente, aí todo mundo em casa, isso era um absurdo, um prédio bonito desse fechado, e a gente querendo congregar sem poder, isso é uma judiação. Hoje você está aqui, você tem acesso, entra e sai, está tudo certo. Você tem pastores que trabalham para você e tenta fazer um ambiente bom. Então assim, nossos filhos, eles vão ver muito mais o que a gente vive do que o que a gente fala, isso é verdade. Entende? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Não ensina o caminho. Meu filho, olha, o certo é isso aqui, viu? Isso aqui é o certo. Ande nesse caminho, que eu estou aqui na minha. Agora o caminho é esse, viu? Não, é no caminho. Eu e ele juntos andando no caminho. Não ensina o caminho, ensina no caminho. Enquanto andamos, ensinamos. E ensinamos muito mais do que falando, vivendo. Agora, o outro lado, eu quero te levar também para isso. Eu estava falando com uma irmã ontem. Ela está aqui em algum lugar. E eu estava falando sobre um livro de Tony Cook. Nós precisamos, querido, ler os 2 mestres que Deus aproximou de nós lá no Ministério Verbo da Vida. Tony Cook e Rick Renner. Amém? São 2 ótimos mestres com livros excelentes que eu devo me aproximar da literatura deles. E Tony Cook, ele diz que ele recebeu no gabinete dele um casal que tinha um filho na igreja desde a mais tenra idade. Eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu com o menino, se ele se envolveu com o tráfico e estava preso. Eu sei que uma coisa muito grave, o menino se afastou, se desviou e fez uma coisa muito grave e os pais estavam arrasados. E a mãe chorando, ele estava no departamento infantil desde cedo, nos adolescentes desde cedo, nós ensinamos a palavra para ele, andamos com ele no caminho, o que foi que aconteceu? E a mãe chorando e o pai chorando, e Tony Cook olhando para aquilo e ele buscando em Deus, Senhor, me ajude, o que eu vou dizer para esse casal? Criaram um menino na igreja desde cedo, um menino uma bênção, o tempo todo, quem diria nunca que esse menino ia virar a cabeça desse jeito? O que eu vou dizer para esse casal? Porque tem horas que você tem que buscar o conselho do conselheiro, mesmo. E ele disse que enquanto ele orava, ouvindo o casal se lamuriando e ele precisando dar uma palavra de conselho, o Senhor começou a trazer para ele algo que eu quero trazer para você, porque é o que eu trago para mim também. E ele reproduziu aquilo para a mãe. Disse, deixa eu falar uma coisa com vocês. Depois de ter ouvido de Deus, ele passou para eles. Disse assim, me diz uma coisa, lá no Éden, quando Deus construiu a casa para Adão, faltou alguma coisa naquele lugar? Aí disseram, não. Adão tinha falta de alguma coisa ali, alguma distração, alguma coisa para preencher a vida dele, ou alguma beleza que não tinha? Não.
Você acha que Deus como pai, ele falhou em quê? Qual foi a falha de Deus como pai para com aquele filho Adão? Eles disseram, não, nenhuma, Tony Cook. Você acha que Deus falhou assim? Devia ter sido mais atencioso, devia ter dado mais uma peinha, devia ter sentado mais para dar um conselho. O que Deus não fez com Adão? Não, Deus é pai perfeito, Deus não falhou em nada com Adão. Eu disse, pois é. Porque Deus não só cercou Adão de tudo, como também foi um pai perfeito para Adão. E ainda assim, Adão, no final das contas, fez a escolha dele. E aí, com essa palavra, ele consolou aqueles pais. Ele olhou para os pais e disse, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês fizeram tudo que tinham que fazer, mas no final, seu filho é que vai escolher. Gente, isso foi libertador para mim. Especialmente nós ministros. Eu vou te dizer, vida de ministro é dureza. Porque, não, é sério, eu quero conversar com você. Parece que nossos meninos têm que ser o melhor menino da igreja. Deixa eu te dizer, eles não podem ser os piores. Só isso. Meus filhos, só porque é filho de João, não precisa ser pregador. Só porque é filho nosso, esse menino não precisa ser tocador, não precisa ser cantor, não precisa ser líder de departamento. Eles são só nossos filhos. Deixa a criança ser criança, deixa esse adolescente ser adolescente. Filho de ministro, amada, já tem um peso sobre nós. A gente reproduz aquilo em cima dos meninos. Isso não quer dizer que nossos filhos não precisam andar na linha. Pelo contrário, ele tem também que entender, você é filho do pastor. Se espera de você um exemplo diferenciado. Agora, cuidado para isso não ser excessivo. Porque eu vou te dizer, amado, no final das contas, esses meninos vão tomar a escolha que eles quiserem tomar. E o que a Bíblia garante é, se você andar com ele no caminho, essa semente é tão poderosa, você entende? É tão poderosa que esse menino vai saber fazer as escolhas certas quando chegar a hora. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas fica certo, papai e mamãe, a escolha no final é deles. Eu queria que lançasse a primeira imagem. Por favor, aqui. Pronto. Eu quero que você olhe para essa imagem. Está vendo que o menino está cheio de coisa aqui, ó. Tem brinquedo, tem pipoca, tem videogame, tem tablet, tem tudo aqui. A mãe está desesperada olhando para ele, dizendo assim, o que mais você quer que eu te dê? E o menino olhou para ela e disse, não. Eu quero que você me diga não. Olha isso. Eu achei muito forte. Isso é umas coisas que vem no meu Instagram, porque eu curto coisa de pais e filhos. Aí chegou e disse, eu vou tirar um print. Um menino cheio de tudo, várias bolas aqui, ó, basquete, futebol. Ó, tudo que ele quer, ele tem. E a mãe, podia ser um pai ali, tanto faz, dizendo, meu filho, o que mais você quer que eu lhe dê? E o menino olhou para ela e disse, eu quero que você aprenda a me dizer não, manhã. Pronto, eu quero que todos nós registremos isso na nossa memória. Amém? Nossos filhos precisam de não. Menino que entra no supermercado e diz, eu quero isso aqui, não vai me dar não. E ele faz, meu filho, que se esparrama, você só faz isso uma vez. Vem aqui. Não, mãe, não, vem agora aqui. Isso era a nossa forma, tá bom? Mas assim, tá tudo bem. Crianças nascem com estutiça e a Bíblia diz que a varinha vai tirar essa estutiça dessa criança. Resolva o seu tipo de varinha. Mas realmente, nossos filhos precisam de um não. Eu tenho uma próxima, isso. Olha a primeira imagem de cima. A mãe e o pai falando para eles as coisas certas. Consequentemente, no final, o menino reproduz as coisas certas. É interessante que essas coisas certas ele reproduziu ali como flores. Falando para os filhos flores. E falar flores para os filhos não é sempre dizer assim, você é tão lindo, você é tão bom, eu gosto de tudo que você faz. Mesmo que você faça coisa bem errada, a mamãe vai sempre dar ok para você. Não, falar coisas boas para os filhos é dizer, na hora que você errar, eu vou estar aqui para te corrigir. Se você fizer isso, vai dar certo, mas se você fizer isso aqui, vai dar errado. E quando der errado, eu vou estar aqui para poder não só te ajudar, mas também te colocar em linha. Isso também é falar as coisas certas. É dizer para os filhos o que precisa ser dito. Olha, o mundo está louco lá fora. E você precisa fazer as escolhas certas. Eu estou mostrando para você o que é correto. Isso é encher os filhos da coisa certa. Amém? Consequentemente, a criança vai falar as coisas certas. Queridos, ninguém dá o que não tem. Ele só dá isso aqui. Olha a boca dele, cheia, porque o ouvido dele foi cheio disso. O que entra por aqui, fica na mente e desce para o coração.
Esse é sempre o roteiro. Entra aqui, fica aqui, desce para o coração e se transforma em atitudes e palavras. Amém? Eu quero que você grave também essa imagem. Para você lembrar. Isso aqui, a gente tem uma criança pequena ali, mas isso aqui, querida, é para o teu filho barbado. É para a tua menina que está pronta para ser mãe. É seu filho? É. Saiu do seu ventre. É a sua linhagem. Não perca a sua linhagem para Satanás. Porque se você abrir mão da sua linhagem, tem uma outra pessoa com a boca aberta, só esperando. Janaína, mas ela não quer nada com Deus. Não importa, você plantou a semente. Gere aquilo, ore, ame, cuide, guarde, proteja ela, fala a coisa certa para ela, fala a coisa certa sobre ela. Uma hora vai sair a coisa certa da boca dela. Ou da boca dele. Amém? Obrigada, daqui a pouco eu peço as próximas. Ainda não. Isso é bem sério. Amém, queridos? Pronto. Nós precisamos, nesse período, estou de olho aqui na hora, nós precisamos nesse período, esse momento que a gente está vivendo, eu vou te dizer, a gente vai ter que botar muita força para ir contra o sistema. Na verdade, aquela palavra que diz que quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais, nunca foi tão propícia como os próximos anos que estão diante de nós. Aquela passagem que diz que se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, ela cai como uma luva para o agora. Daqui para frente vai ficar muito nítido quem é de Deus e quem não é. E eu vou te dizer, se o assunto que a gente está falando é família, enquanto família, a gente vai ter que botar força para remar contra a maré do sistema. Você precisa ter, nós precisamos como pais, ter uma atenção a esses adolescentes e a esses jovens. Se a adolescência da gente, lembra aí quando você tinha 17. Na verdade, quando você tinha 17, você estava fazendo o quê pela vida? Pelo mundo aí. Quando você estava com 16, 17, com 15, quem você era? Pronto, aí seu filho hoje com 16, com 15, quem ele tem que ser? Né? Se na nossa época, amado, o negócio era pegado, apertada a situação, você não faz ideia de quantas vezes mais está sendo para esses meninos. É muito severo. Entendeu? Então, assim, a era que nossos filhos, adolescentes, estão vivendo é uma era muito pesada. Porque hoje todo mundo é de todo mundo. Eu quero mais é beijar na boca e ser feliz para sempre. Né? Eu sei lá mais o que eu não sou nem atualizada nas mais atuais. Então, assim, não há limite, não há respeito. Eu ouvi uma pessoa falando, Bia faz universidade, faz psicologia, e a vida dentro das universidades, gente, eu estou longe disso há muitos anos, eu não faço ideia. Então, às vezes, a gente está dentro da igreja, nossos amigos são todos cristãos, a gente não põe a cabeça fora da bolha, mas os nossos meninos estão nas faculdades, nas escolas, todo dia de segunda a sexta. E eles estão dentro, aliás, estão exatamente fora da bolha de segunda a sexta, lá fora. E eles estão vendo o ritmo acelerado com que o trenzinho do mundo está andando. E é chocante. Agora, papai e mamãe nem sonham. Papai e mamãe precisam descobrir como é que funciona a cabeça dos meninos lá fora. Porque se atira em cima da sua filha, menino e menina. Se atira em cima do seu filho, menino e menina. O professor dá em cima do seu filho. Dentro da faculdade, quando eles percebem que o seu filho e sua filha é cristão, ele vai ser perseguido claramente. Não é mais discretamente. Não é mais de forma velada. É claramente. Porque, deixa eu te dizer, está chegando num tempo em que ser crente vai ser ridículo. Crente é coisa de gentinha. É piegas. É coisa de gente que não estudou. Aí foi ser crente. Você entende? É assim mesmo que o mundo vai pensar, é ridículo. Eu fico pensando que se a gente está preparado para fazer um concurso ou estar dentro de uma entrevista que você foi muito bem, mas quando descobriram que você era cristão, eles deram a vaga para outra pessoa, que não foi tão bem quanto você. Eu fico pensando se a gente está preparado para isso. E fico pensando se a gente está preparando os nossos meninos e meninas para isso. Porque eu vou te dizer, amados, é game over. Acabou. A gente está com o tempo contado para ir embora. Isso aqui que a gente está vivendo são os últimos anos da igreja antes do arrebatamento. Os últimos anos. E pelo olhar, o andar da carruagem, quando você vê o panorama, as peças do quebra-cabeça se juntando, amado, eu ouso dizer, a gente não tem 20 anos aqui embaixo, não. Na minha cabeça sonhadora.
20 anos é muita coisa ainda para o andar da carruagem. Vocês entendem? Quando eu e o João viajamos para os Estados Unidos a primeira vez, nossa, uma viagem internacional, ai meu Deus, ele estava tão eufórico. Então tinha vários preparativos para fazer. Tem que tirar o passaporte, aí tem que agendar o visto, aí tem que fazer a vacina não sei do que, aí tem um monte de etapas para aquela viagem. E era a viagem dos nossos sonhos, afinal a gente ia conhecer Tulsa, entendeu? Ia entrar no Rema. Quando eu entrei no Rema, aqueles portais eternos. Meu Deus, eu estou no Rema. Nossa, ontem eu falava para a equipe do Rema, né? Eu nem cheguei nessa parte. Quando eu entrei no Rema a primeira vez, eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Na igreja bíblica Rema, eu disse, nossa, quer dizer que é aqui, quer dizer que é desse púlpito aqui que Kenneth Hagin conta nos livros. Estávamos na plataforma e eu vi uma fumaça entrando, pensei que fosse um incêndio. E avisar os diáconos quando o Senhor me disse, não, isso é a glória. E a glória encheu o lugar que estávamos assentados. E ele disse que ninguém viu um palmo na frente do nariz. E eu olhei, cara, quer dizer que eu estou no lugar onde isso aconteceu? Você precisa ir lá. Você precisa ir lá. Você está no lugar onde a história da palavra da fé aconteceu. É muito importante. Enfim. Mas o que eu falava antes disso? Preparando para a viagem? Pois é. Então, se a gente tem uma viagem tão importante para fazer, é interessante porque a gente se prepara, às vezes, muito mais para uma viagem assim, internacional, que era um sonho do nosso coração, do que para a nossa grande viagem. A gente tem uma grande viagem. E eu fico pensando, o quanto a gente está se preparando para essa grande viagem. A gente vive aqui embaixo como se o tempo que a gente tem aqui fosse tudo que existe. Não é. Isso aqui é só uma chuva. A gente tá, sabe quando chove que você entra num lugar para se esconder da chuva? Na hora que a chuva passar, amado, vida que segue. Isso aqui a gente só está passando uma chuva. Daqui a pouco a chuva acaba e a gente volta para casa. Mas enquanto estivermos aqui, tem várias coisas para a gente fazer. E eu vou te dizer, a primeira delas é cuidar da nossa família. Porque esse é o próximo mais próximo. Amém, queridos? Então, assim, cuidando da nossa família, do nosso próximo mais próximo, você vai ter exercido, eu vou ter exercido, nossa, grande parte do que Deus me mandou fazer. O resto é acréscimo. Agora, eu vou te dizer, dá para fazer uma coisa sem esquecer a outra. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Amém, queridos? Estão comigo? Isso é muito sério, né? Eu queria que passasse, por favor, a imagem dos guarda-chuvas. A dos guarda-chuvas. Ok. Essa também eu achei bem interessante. Ele diz assim, quando estiver desse jeito, estará tudo certo. Aí nós temos 4 guarda-chuvas, lá em cima está Cristo. Ou pode ser Deus também. Aí embaixo nós temos a figura do marido como cabeça, que protege a família, lidera a família, provê a família. Embaixo do marido nós temos a esposa, como figura do Espírito, que conforta, ensina, nutre. A mulher não só gera dentro dela, mas alimenta o que ela gerou até o bebê não precisar mais. E nesse alimento está vacinas e prevenções que aquele ser precisa. Só Deus poderia criar uma coisa dessa, né? Embaixo do pai e da mãe, aí sim estão os filhos. Eles devem amar os pais, devem obedecer aos pais. Amém? É assim que funciona. Tem gente que inverte os guarda-chuvas. E eu vou colocar mais um guarda-chuvinha aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos um guarda-chuvinha chamado ministério, ou vida ministerial. A vida ministerial, ela vem depois dessa escalazinha aqui. Vocês estão comigo? Isso não quer dizer que eu não posso exercer a vida ministerial cuidando de toda a minha família. Querido, nós temos 22 anos dentro da vida ministerial. Quer dizer, hoje temos mais porque a gente saiu da igreja já faz 3 anos. 22 com 3, 20... Eu não sou boa de matemática, eu levei várias reprovações de matemática. 25 anos na vida ministerial. Criamos 3 filhos, casamos 1. Vamos ser avós. Amado, deu tudo certo. Dá para viver a vida ministerial e ainda assim ter cuidado com os guarda-chuvas dos seus lugares corretos. Entende? Dá para viver. Fica tranquilo. Agora o que a gente precisa é saber a ordem certa das coisas. Janaína, eu não tenho mais meu guarda-chuva grande. Perdi meu marido, sou viúva. Agora eu sou a única cabeça do lar. Fica tranquilo, existe toda uma graça para te ajudar nisso. Existe um socorro de Deus, existe um favor, existe uma sabedoria.
Não fiquei viúva, mas me separei e agora estou sozinha para criar esses meninos. Não tem problema nenhum, fica tranquila, existe uma graça. Deus vai te ajudar. Agora fica certa. Realmente você precisa estar bem conectada com o Senhor para Ele te ajudar a ser esse guarda-chuva inicial. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 9 anos. Então, eu sou a mais velha de 3. E nós crescemos sem esse guarda-chuva do marido. E ela teve que botar muita força. Ninguém se perdeu, deu tudo certo. Hoje todo mundo se converteu, mas ela botou muita força. Existe graça para isso. E ela conseguiu e nem era crente, era ímpia. Tem como fazer. Vocês estão comigo, queridos? Agora, não inverte. Esposa, fica feliz de você estar debaixo de um guarda-chuva. Marido, fica feliz de você ser esse guarda-chuva, como o João falou ontem, a ostra, né? Nossos filhos precisam desse amparo. Quando eles casarem, eles vão constituir a própria ordem de guarda-chuva deles. Mas enquanto não casam e estão dentro do nosso lar, a ordem ainda continua sendo essa. Amém, queridos? Amém. Pronto, obrigada, pode ir. Eu estou começando a encerrar. Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha para falar. São muitas coisas. Quando você abre em Efésios, é a passagem que todos os pastores leem. Eu vou abrir com você, por favor. Todos os pastores leem quando eles vão fazer casamentos. É a passagem célebre dos casamentos. Efésios 5. São só alguns versículos específicos. Eu quero que a gente leia o 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Pronto. Agora no versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, purificando-a por meio da lavagem de água da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ponto. Próxima passagem. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos 4 instruções específicas, que são colunas. Tá bom? 4, à noite eu falo mais sobre elas, eu vou só introduzir. 4 colunas específicas. Com tanto conselho que Deus tinha para dar para um marido, com tanta coisa que ele podia dizer, ele resumiu tudo dizendo: ame sua esposa. Por quê? Porque dentro do amor já vai estar respeito, suprir, proteger, livrar, cuidar, ser cuidadoso como fala, como age, como toca. No amor já tem isso. Aí é interessante que quando ele vai falar para as mulheres, com tanta coisa que ele tinha para dizer, ele disse: respeite seu marido. Seja submissa ao seu marido. Ele não poderia dizer ame seu marido? Claro, porque no amor já deveria ter a submissão. Deveria ter. Isso me fala que parece que amar ou demonstrar amor não é uma dificuldade para a mulher. Talvez uma dificuldade para a mulher seja baixar a cabeça quando ela precisar baixar. Marido precisa ser respeitado. Não aponta o dedo na cara do seu marido. Não chama a atenção dele na frente de todo mundo. Não humilha ele na frente da família dele. Não sei se você já leu as 5 linguagens do amor. Deveria, todos nós deveríamos ter. Cada ser humano tem as suas próprias linguagens. Mas a gente precisa respeitar a linguagem de amor de cada um de nós. Mas deixa eu te dizer, em linhas gerais, a linguagem do amor do homem é: eu preciso ser respeitado. Porque ele é cabeça. Janaína, mas ele é um banana, mas é o cabeça que você escolheu. Desculpe. Não, isso é sério. Deixa eu te falar. Se porventura você casou com um homem assim mais e você é mais acelerada, vocês precisam se entender. Conversar entre si. Eu gosto de dizer isso, eu disse no outro seminário, Pastor Bud e Jen. Nós sabemos que convivemos com ele. Jen era bancária. Pastor Bud conheceu Jen trabalhando no banco. Jen é boa com contas. Pastor Bud não era. Sabe o que ele fazia? Ganhava o salário, botava na mão de Jen
e Jim administrava todo o dinheiro. Aí ele poderia dizer, não, mas eu sou o cabeça, eu é que tenho que administrar. Gente, se ela é melhor naquilo, passa isso para ela. Você entende? Você entende que se ele é melhor nisso, não sou eu que tenho que fazer, é ele que tem que fazer. Se eu sou melhor nisso, não é ele que tem que fazer, sou eu. Cada casamento, gente, é uma diplomacia. Descubra como é que funciona dentro de vocês, eu sei como funciona comigo. Qual é a diplomacia que você tem que usar dentro do casamento? O que vocês têm que se ajudar e se complementar para o negócio dar certo? Às vezes, amada, a palavra final é dele, mas você tem que ser aquela ajudadora que vai dizer, olha, eu acho que a gente devia fazer assim. E ele vai decidir, realmente a gente vai fazer assim. Eu disse, pronto, você toma sempre uma decisão acertada. Pronto. Ele precisa só entender que ele é que decidiu. Entende? Amém? Então, assim, é só uma questão de respeito mútuo. Gente, tem como descobrir a chavinha desse negócio funcionar. Tem como descobrir. Continuando, ele disse, marido, ame. Mulher, respeite. Aí, para pais, ele diz, pais. Para filhos, ele diz, filhos, sejam submissos a seus pais. Obedeçam seus pais. Com tanta coisa para dizer para um filho, ele resumiu em uma única coluna. Eu estou falando das 4. Para os filhos, ele disse, obedeça. Queridos, eu me converti com uma mãe muito difícil. Muito difícil. Isso é outra história. Eu e minha irmã nos convertemos no mesmo dia. Ela achava que a igreja tinha feito uma lavagem cerebral na nossa mente. Era terrível, era delicado. Proibia a gente de ir para a igreja, era um problema. E aí eu logo mudei minhas vestes, porque lá em Fortaleza eu andava com um shortinho bem curtinho, dançava forró em todo canto. Agora minha vida mudou, eu queria ser uma mocinha de Deus. Né? E aí ela ficou chateada porque eu me cobria. A Bíblia diz que as trevas, né, quando a luz chega, incomoda mesmo, né? E aí é interessante porque Deus teve que usar uma amiga dela, que foi passar um final de semana lá em casa, e ela se queixou, essas meninas foram para a igreja, tá tudo com a mente lavada agora, graças a Deus, né, tem que ser. Olha que, essa menina só usa saia agora. E aí ela disse, Socorro, o nome dela é Socorro. Deixa eu dizer uma coisa, se essas meninas estivessem nos forró, andando com todo homem, fazendo tudo que não presta, você estava feliz? Ela disse, não, as mulheres depois ficam felizes que as meninas estão na igreja. Aí, assim, deu um estalo na cabeça dela, disse, eita, é mesmo, claro. Né? Claro que sim. Mas mesmo assim, eu obedeci a ela em todo o tempo. Ela não tinha Jesus, ela fez absurdos e falou absurdos comigo. Os namorados dela se apaixonavam por mim. Eu não vou lhe contar porque é uma novela mexicana, eu não quero que você saia daqui chorando. Namorado dela que tentou mexer comigo, foi por isso que a gente veio embora de Minas Gerais para Fortaleza. Ela pedindo socorro, porque o cara queria mexer comigo. Enfim, terrível. Obedeci minha mãe todo o tempo. Ela partiu para o Senhor, graças a Deus nasceu de novo, mas ela nunca soube, porque eu nunca bati boca com ela. Aí agora chegou a minha vez de ser mãe. É justo que eu colho o que eu plantei. Quando eu tenho menino bom, eu sei de onde eles vieram. De minha plantação e dele. João, filho bom para a mãe dele. Dona Inacinha, uma fofinha. Partiu para o Senhor o ano passado. João é o filho mais novo de 11. Amados, menino, presta atenção, filhinho. Cuide de seu pai e de sua mãe. Um dia você vai ser pai e mãe. Aí você vai querer ter uma colheita boa. De onde, meu filho, que você não plantou? Mas ela não entende minha cabeça, mas é sua mãe. Mas ele é muito chato e repressor, mas ele é seu pai, meu filho. Tenha compaixão dele. O mais forte suporte o mais fraco. Janaína, mas eu sou filho, eu sou o mais forte. Às vezes, se você está mais maduro do que seus pais, você precisa suportá-los. Tenha paciência, gente precisa ter paciência. Amém? E pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Olha a coluna para os pais. Não provoque a ira. Sabe por quê? Porque a gente tem autoridade. A gente pode dizer, você não vai. Por que eu não vou? Porque eu não quero. Como assim você não vai porque eu não quero? Essa geração, amada, ele quer entender as coisas. Ele quer saber por que eu não posso. E por que a Bíblia diz isso? E por que está escrito aqui isso assim? A gente tem que saber dar as respostas. Porque essa geração é inteligente, meu filho. Essa geração, entendeu? E é duro, porque é a dureza pra gente. Porque a gente precisa saber as respostas. Amém? Não provoca a ira dos seus filhos. Eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm a cabeça deles. Eles lidam com as lutas deles. Lutas que às vezes você não sabe. Às vezes sofre um bullying na escola porque é gordinho demais, porque é magro demais, porque é alta demais, porque é baixa demais. Gente, às vezes esse menino está sendo perseguido por um rapaz, por um professor,
por alguém que quer ficar com ele está tendo que dizer não. Se guardar virgem sem sair namorando com todas as meninas do colégio e ser chamado de boiola por causa disso, ele nem diz isso para você. Vocês estão comigo? Você sentou com seu filho e explicou para ele sobre como a vida é, o que acontece na vida, como é que as mamães engravidam? Tá bom, eu vou terminar porque esse assunto é muito bom. E eu fico mesmo empolgada. Fica de pé, eu quero orar com você. João, pode vir aqui, por favor. João vai orar com você. Eu acho que essa é uma manhã de compreensão mútua, sabe? De pedir perdão se precisar. Se você, pai e mãe, se excedeu com seu filho, você não vai perder sua moral se você chegar e pedir desculpa. Dizer, olha, passei da medida, desculpa, eu não deveria ter feito isso. Mesmo que ele seja já um rapaz e uma moça. Eu acho que a esposa precisa compreender mais o marido. Ter mais compaixão do marido. O marido precisa compreender mais a esposa. A gente precisa ter empatia, amados, uns dos outros. E isso faz a família crescer. Você não está numa queda de braço. Você não está em queda de braço. Não, João, bote força não. Vá, bote força aí, bote, vá. Bote, filhinho, que eu quero ver. Você não está em queda de braço, amado, com esse homem, com essa mulher. É sua esposa, mãe de seus filhos. Não entre no boxe, não entre no ringue. Amém? O gol que ele faz é vitória do nosso time. O gol que eu marco é vitória para nós dois. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de celebrar a família. Nós acreditamos, nos sujeitamos, como está escrito. Quando você fez, você disse, é muito bom. E nós concordamos, Pai, família é muito bom. Obrigado pelo compromisso que você tem e nos ajudar a desempenhar os papéis. Eu declaro paz sobre marido sendo cabeça, paz nas esposas em submissão, filhos em obediência e esse compromisso da paternidade, Senhor, de proteger e suprir nossos filhos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Declaro paz nas casas, em o nome de Jesus. Paz na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.